Começando agora o Empreenda Santa Catarina e olha, hoje você que é empreendedor e você precisa melhorar o seu produto, precisa melhorar o processo também da fabricação do seu produto dentro da sua empresa para se tornar mais competitivo. Bom, mas como é que eu torno a minha empresa mais competitiva, hein? É exatamente isso que a gente vai mostrar hoje aqui sobre um projeto de uma nova gerência dentro do Sebrae, que é justamente a gerência de competitividade, que vai poder mostrar para você, empreendedor, como que você pode alavancar ainda mais a sua empresa, torná-la mais eficiente e, claro, mais competitiva. Então não sai daí que o nosso Empreenda Santa Catarina está só começando. E para a gente começar o nosso programa de hoje falando sobre competitividade, como que você pode tornar a sua empresa mais competitiva, a gente trouxe aqui no nosso estúdio o gerente de competitividade do Sebrae Santa Catarina, Roberto Tavares. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Como é que você está? Tá, tudo bom. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Fica à vontade, Obrigado. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que todos os empreendedores desejam ter uma empresa mais competitiva, né? Quando a gente fala de competitividade, é isso. Sim, é fazer o dever de casa e tornar a empresa mais eficiente, mais efetiva, olhando para a competitividade. Olhar para a competitividade nada mais é do que fazer melhoria em processo produtivo, melhorar um produto. E a nossa gerência de competitividade, que é uma gerência, como você falou, uma das mais novas do Sebrae, tem o objetivo de organizar as empresas em setores para que sejam mais competitivas. Como é que a gente faz isso? A gente identifica, faz um diagnóstico desse grupamento de empresas, aí pode ser no setor moveleiro, no setor da moda, no setor metal mecânico, identifica quais são as deficiências desse setor e aí faz um plano de trabalho de longo prazo para tornar essas empresas mais eficientes e, para isso, também medir como é que está sendo a performance dessas empresas. E aí vai ter consultoria lá em gestão, em processo produtivo, mercado também é muito importante nessa questão da competitividade. Que legal. Agora, acho que o pessoal até se identificar, porque muitas vezes o pequeno empreendedor ele não entende muito o que é essa competitividade, por que eu tenho que ser competitivo, me deixa aqui ficar no meu negocinho e tal. Mas como é que você diria que são os sinais de que uma empresa não está sendo competitiva? Como é que seria isso? Normalmente a empresa que não está tendo um bom desempenho, né? Então ela identifica que está com problema de vendas, está com problema na lucratividade, não está vendendo bem, está com um produto que às vezes não é mais tendência de consumo, então ela precisa fazer um dever de casa e melhorar o seu produto, a sua embalagem, o seu design, se for um comércio, melhorar a sua vitrine, melhorar o seu desempenho, não só na loja física, mas hoje em dia no digital. Sim. Então, olhando para cada setor, a gente consegue saber quais são as tendências e ajudar as pequenas empresas a melhorar a sua performance. E a gente vai medir como? Com aumento de faturamento, aumento de lucratividade, claro, aumento da produtividade, fazendo esse trabalho de apoio em consultorias também. Agora, quando essa consultoria começa, ela, claro, como você estava falando, identifica, né, a situação atual daquela empresa. Isso. Então, vamos dar um exemplo aqui de algum tipo de indústria ou de comércio, algo que vocês realmente entram para identificar. E como é que é essa identificação? Então, como é que vocês começam? A gente tem um diagnóstico que a gente chama de maturidade da gestão. Então, esse diagnóstico ele pega vários aspectos dentro da empresa. Então, pega vendas, pega a área de finanças, pega o processo produtivo e faz uma análise desse grupo. Esse trabalho que a gente faz, a gerência de competitividade, ela atende de forma coletiva. Então, eu não atendo individualmente uma empresa, a gente vai ter um grupo de empresas. Entendi. Então, esse diagnóstico é feito no grupo e aí a gente identifica quais são os desafios comuns desse grupo. E aí vai aparecer deficiência na área de finanças, elas têm problema de mercado. Então, para tu ter uma ideia, na semana passada a gente estava com um grupo de empresas na área de alimentos e bebidas que precisa aumentar vendas, que precisa se aproximar de compradores. Então, a gente participa de feiras, um grupamento, né, no grupo de empresas. Então, eu vou interferir no mercado, vou interferir nas vendas. E quando a empresa, um grupo de indústrias tem problemas, por exemplo, na qualidade das entregas, a gente faz uma consultoria para ver onde é que está o problema no processo produtivo, para melhorar a qualidade do produto e das entregas. Né? O tempo de produção, muitas vezes, uma faccionista, por exemplo, do setor de moda, demora muito no tempo de produção e, às vezes, acaba atrasando a entrega para a grande empresa. Então, a gente tem, por exemplo, hoje, um grupamento de empresas, de faccionistas,
que estão, por exemplo, na cadeia de produção da Renner, da Lojas Renner. Então, são pequenos negócios que hoje fornecem indiretamente para a empresa Renner e elas fazem o dever de casa, elas melhoram a qualidade dos produtos, o tempo de entrega, e isso tudo um trabalho com muita consultoria em chão de fábrica, consultoria em gestão, para que elas melhorem a sua eficiência, né? E aí reduzindo a qualidade, aumentando a qualidade dos produtos e reduzindo o tempo de entrega, por exemplo, para uma grande empresa. Claro, como é esse caso da Renner também. E assim a gente tem outros casos, né? A cooperativa Aurora hoje é uma parceira do Sebrae, a gente já atendeu mais de 50 mil produtores rurais fazendo isso, né? Tendo um grupamento de produtores rurais que tem problemas comuns. E aí a gente trabalha com melhoria dos controles financeiros de um produtor rural. A gente já até atuou na melhoria do mapeamento genético do gado na hora de produzir o leite, para que o leite saia com uma melhor qualidade, para que consigam produzir produtos de melhor qualidade também, né? Produzindo o leite, o queijo, né? A manteiga com maior resíduo sólido. Então o Sebrae faz uma consultoria, por exemplo, tecnológica como essa. Sim. Agora, para vocês terem montado uma gerência específica para a competitividade, vocês, então, analisaram o mercado e perceberam, opa, eu acho que está faltando isso, então. É verdade? A gente precisa, as pequenas empresas, elas têm, não são tão produtivas como poderiam ser, né? A gente, num ranking de produtividade no mundo, o Brasil ainda fica lá embaixo. É mesmo? Então, a gente precisa melhorar o desempenho dos nossos pequenos negócios. A gente, no Sebrae, atende muitos pequenos negócios. O ano passado foram mais de 350 mil CNPJs únicos atendidos. Sim. E agora o nosso objetivo é focar na qualidade no grupo de empresa. Então, e aí fazer essas medições. Então, fazer o dever de casa de forma coletiva, em grupos de setores estratégicos para a nossa economia, olhando para as vocações locais, que é bem importante. Cada região aqui no estado tem as suas vocações, né? No sul, no vale. O vale é muito forte, o polo de moda. No oeste, o agronegócio. Então, a gente olhar para as vocações regionais, identificar oportunidades de melhorar a produtividade e a competitividade desses pequenos negócios em setores e aí estabelecer projetos setoriais de médio e longo prazo. Então, a gente fica com um grupo de empresas. Então, primeiro, a gente não atende individualmente, a gente atende num grupo e atende essas empresas durante muito tempo, para que elas melhorem a sua performance. E são quais setores, por exemplo? Vocês abarcam o comércio, indústria? A gente quer ampliar agora o número de projetos. Então, a gente já tem um trabalho no comércio, a gente tem hoje um projeto em parceria com a FEComércio, com a FCDL e com o SENAC, e o Sebrae, logicamente, quer trabalhar a lucratividade e aumentar o faturamento no comércio. Se chama o projeto Lucra Mais. Eu acho que a gente já falou dele aqui. Então, esse é um dos projetos setoriais que a gente atende o comércio varejista, com o objetivo de melhorar a performance dos pequenos negócios do comércio. Que legal. Na indústria, a gente tem uma parceria muito forte com a Fiesc e o Senai, que é o programa Brasil Mais Produtivo, recém-lançado, que também o objetivo é melhorar a produtividade na indústria e a ideia é que a gente atenda em alguns setores. Na moda, como eu falei, a gente deve se tornar um polo de referência de moda para o Brasil no sistema Sebrae. Então, Sebrae Santa Catarina, capitaneando as metodologias, as consultorias e o acesso ao mercado para o segmento de moda para o Brasil, para o sistema Sebrae no Brasil. Bom, então, como você está falando de moda, a nossa equipe de reportagem foi até o Sebrae, né? Justamente para a gente entender melhor como é que funciona essa coordenadoria justamente do polo de moda aqui em Santa Catarina, né? Então, vamos dar uma olhada porque o repórter Gabriel Prada esteve lá e mostra para a gente. Ela está à nossa volta, em todo lugar. A moda nos acompanha no dia a dia e movimenta não só o comércio, mas principalmente o setor de confecções, que é o segundo maior empregador da indústria de transformação no Brasil. Na nova gestão de competitividade do Sebrae Santa Catarina, um polo exclusivo para a área da moda irá promover a disseminação de conhecimento para elevar os negócios de micro e pequenos empreendedores. A gente já vem trabalhando aí no setor da moda ao longo dos anos. E aí, com isso, a gente tem visto aí referências, até inclusive Santa Catarina, entre os polos, de acordo com a Vista Brasil, o Santa Catarina ficou em primeiro lugar da parte têxtil,
de produção de unidade de peças, né? Então, Santa Catarina vem ganhando essa visibilidade a nível nacional e o Sebrae como um todo vem ganhando também maior participação nas empresas no setor aqui dentro do estado também. Acontece muito do empresário vir até nós e dizer, olha, eu tenho essa dor, eu quero trabalhar, o meu problema está na parte de vendas. E quando a gente vai para dentro dessa empresa e a gente começa a entender e conversar com ele, fazer um diagnóstico, a gente percebe que não é aquela dor, a gente percebe que são outras coisas, né? Então, por isso que é importante seguir um passo a passo de maturidade e de gestão para que ela consiga evoluir. Hoje a gente entende, foram feitas várias pesquisas no setor da moda, e há algumas dores específicas, né, que a gente chama de dores, mas necessidades para serem trabalhadas aí com essas empresas. O Polo vai atuar a nível estadual, mas sendo referência nacional. A coordenação criou uma metodologia de trabalho que avalia quais as principais necessidades desses empreendedores do setor da moda, que já ultrapassam os 100 mil em toda Santa Catarina. Nós já estamos trabalhando com a moda, né, aqui na região do estado, trabalhando toda a parte de desenvolvimento empresarial, trazendo a parte de gestão também empresarial e a parte de produtividade e aumento de faturamento. Esse é o nosso foco atual. Com esse advento, com esse polo de referência a nível nacional, a gente junta as soluções não só estaduais que nós temos para esse setor específico e a gente faz um portfólio de soluções a nível nacional para poder aplicar com essas empresas do setor. Hoje nós temos mais de 100 mil empresas aqui no estado de Santa Catarina que estão ligadas no setor da moda. E aí tem confecções, fabricações, parte têxtil, comércio, serviço dentro dessas empresas aí. Então a gente tem um polo aí muito grande, né, uma quantidade enorme assim, de empresas e um potencial grande para trabalhar com elas, para desenvolver ainda mais não só o nosso estado, mas também o nacional como um todo. E apesar de o objetivo ser fortalecer o ecossistema de moda, integrando a rede de parceiros Sebrae, o trabalho é personalizado, focando nas necessidades específicas do empreendedor de diferentes regiões do estado. A gente tem duas frentes, né? Uma é as regiões que já têm uma capilaridade maior de empresas, a gente trabalha de diferentes formas, até porque a necessidade dessa região ela é diferente de uma região que tem poucas. Então, a gente tem ali liderando Foz de Itajaí, nós temos Norte e Vale, também de Itajaí hoje predominante, né? E daí nessa região a gente trabalha aspectos, às vezes, né, com uma autoridade um pouco maior. Tem região ali que nós temos mais de um projeto, inclusive, na moda, para trabalhar por maturidade destas empresas. E tem região que a gente começou agora a trabalhar a parte da moda, e aí são outras necessidades, né, outras frentes que a gente atua também, porque a nossa ideia também é melhorar o ecossistema como um todo e não só potencializar onde já tem maior quantidade de empresas, né? Nós buscamos um especialista na metodologia Foresight, trouxemos aqui para o nosso estado de Santa Catarina e trouxemos parceiros-chaves do ecossistema da moda e gestores, né, do próprio Sebrae que já estão no dia a dia com essas empresas também, para construir aí um cenário e macro tendências aí do que vem a ser a moda, né, da futura, a nível de futuro mesmo, né? E um outro spoiler que a gente vai trabalhar bastante é a questão de acesso ao mercado para essas empresas. A gente entende hoje que, às vezes, a empresa ou a indústria, o comércio e serviço fica muito local, né? Fica focal naquela região, naquele fornecedor, naquele cliente. Às vezes tem um cliente grande e fica focado nisso. E agora a gente vai trabalhar bastante a questão de acesso ao mercado também a nível nacional com essas empresas também, em feiras e eventos também. Muito bem. E para ter também uma coordenadoria, agora como a gente viu, de moda, é sinal de que também é um setor bastante importante para o Sebrae, né? Muito importante. É um dos segmentos com o maior número de pequenos negócios no estado. São mais de 113 mil pequenos negócios no estado. Puxa, 113 mil? Que pega o comércio varejista, pega a indústria, né? As facções, toda a indústria de moda, a parte de serviços também é muito forte. Então, toda a cadeia produtiva da moda são mais de 13 mil pequenos negócios. A gente já é o primeiro polo no país de moda e isso chancela o Sebrae Santa Catarina pelos projetos que tem também nas nossas regionais. Então, a gente tem mais de 5 projetos de moda
Então, a gente tem um projeto de moda em Brusque, nós temos um projeto de moda no Vale do Itajaí, na região de Blumenau, nós temos projeto em Criciúma, no Sul. Então, esses projetos acabaram se tornando referência para o sistema Sebrae no Brasil. E a gente está com um projeto para tornar o Sebrae Santa Catarina um polo de referência em projetos de moda para o sistema Sebrae. Puxa, que bacana, hein? Então, a ideia é que todas as soluções, metodologias, a parte de acesso ao mercado para o sistema Sebrae sejam desenvolvidas a partir do Sebrae de Santa Catarina. Maravilha. Então, olha, daqui a pouquinho a gente vai ter que ir para um breve intervalo, mas depois eu quero aprofundar um pouquinho mais essa questão da competitividade, mas em cada área, né? Para a gente, e para o pessoal principalmente que está em casa, entender também como é que isso acontece na prática, né? Quais são, por exemplo, aqueles indicadores que você tem lá? Quais são os principais problemas que vocês identificam dentro da empresa quando vocês começam a fazer o diagnóstico? Mas a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, aqui no Empreenda Santa Catarina. Nosso Empreenda Santa Catarina de hoje está falando de competitividade e como é que a sua empresa pode ser mais competitiva, afinal de contas, né? Porque você quer ter mais lucratividade, você quer que gere mais riqueza, mais emprego, mais renda e para isso o seu produto, a sua empresa, o seu negócio tem que ser mais competitivo. A gente está conversando aqui justamente com o Roberto Tavares, que é o gerente de competitividade do Sebrae Santa Catarina. A gente falou agora há pouco, né, Roberto, sobre um pouco desse início de diagnóstico que vocês fazem com as empresas. Mas de todas as que vocês já atenderam, qual é a maior dor, hein, que os empresários sentem e que vocês percebem também? Então, no geral, a questão das vendas, né? Você venda. Melhorar a venda, ampliar mercado, no geral. Mas olhando para o setor do comércio é muito forte a questão de aumentar a lucratividade. Onde é que eu consigo, ou aumentando vendas, ou reduzir custo operacional para que ele tenha um desempenho melhor? Né? Que no final das contas é o lucro lá, é o que sobra, né? Eles até confundem um pouco assim, lucratividade e venda, será que não é a mesma coisa? Mas não é. Não né? é a mesma coisa. Então, primeiro, o volume de vendas não significa o melhor desempenho, né? Ele precisa ter uma eficiência operacional, né? uma estrutura enxuta para sobrar mais. Né? Então, não adianta vender muito e ter uma estrutura inchada que sobra pouco. Né? Claro, exatamente. Então, é melhor ele ter uma estrutura mais eficiente para que sobre mais no final das contas. Então, essa consultoria dentro da gerência de competitividade faz justamente isso, procura equilibrar essas contas dentro da empresa. Exatamente. O programa Lucra Mais é um belo exemplo disso, uma parceria estratégica com as federações na área do comércio, que tem o objetivo de muito prático, muito objetivo, olhar para um comércio e ver quais são os ganhos que ele pode ter, principalmente nos custos operacionais, para que no fim do dia sobre mais lucro para a empresa. E muitas vezes também é aumento do faturamento, né? Posicionar o comércio, por exemplo, no marketing digital. Então, muitos ainda estão com as lojas físicas, né? Então, como faz para vender mais no comércio? E a gente faz uma consultoria muito focada. São 21 horas no programa Lucra Mais. E desde o primeiro workshop a gente já sai com um plano de ação para fazer intervenção e com esse olhar nos resultados e na melhoria da competitividade do comércio. Claro, porque quanto mais a empresa também tem essa eficiência no marketing digital, ela também acaba se tornando mais lucrativa, vai vender mais, vai vender mais, vai mantendo os custos, ela vendendo mais, ela vai ter um lucro maior no final das contas, né? Uma lucratividade melhor. Agora, esse é um programa também específico mais para empresas consolidadas ou é para quem já está começando e quer aprender a ser mais competitivo? Para quem está começando, a gente tem o nosso atendimento individual, tem muitas soluções de início de jornada, né? Empresas ainda que estão... os nossos programas setoriais, eles são normalmente para microempresa e para empresa de pequeno porte. Né? O MEI, a gente tem um atendimento todo específico nas nossas agências de atendimento, mas normalmente são para microempresa e empresa de pequeno porte, que já tem um nível de maturidade e precisa melhorar o seu desempenho para avançar na performance, né? E quem sabe lá se tornar uma média ou uma grande empresa lá na frente. Agora, tem dentro da experiência de vocês também algum setor do mercado aqui em Santa Catarina que está menos competitivo e precisa melhorar essa capacidade? No geral, os setores estão com uma dificuldade, né, de desempenho, né? A indústria, a gente precisa resgatar, a indústria vem perdendo competitividade ao longo dos anos.
E por que tem acontecido isso? A gente tem muita influência externa, né? Tem muitos produtos, certo. insumos vindo de fora. Principalmente da China? A China. Tem a questão da mão de obra também, que a gente vem perdendo muita mão de obra para alguns setores. Então, a gente precisa apostar em tecnologia para a indústria, né? Falar a indústria 4.0, né? A gente inserir a internet das coisas na indústria, a gente botar data-driven no processo produtivo. Então, mas a pequena indústria ainda precisa fazer muito o dever de casa. Então, a gente tem feito, por exemplo, muito Lean Manufacturing. A gente olhar para um processo produtivo de uma pequena indústria e rapidamente a gente identificar possíveis retrabalhos e otimizando processos, e rapidamente ela ganha aumento de produtividade com algumas consultorias em Lean Manufacturing, em eficiência energética. Então, tem muitas coisas ainda básicas por fazer na pequena indústria. Então, a gente tem, por exemplo, um programa com a Fiesc e com o Senai que aumentou 38% a produtividade das indústrias, em média, né? Sim. 38% da produtividade nas indústrias que participaram. Foram mais de 1.300 pequenas indústrias que vêm fazendo esse dever de casa, de olhar para o seu processo produtivo e melhorar a sua performance, o seu desempenho. E, no final das contas, vai melhorar também a questão da lucratividade, né? Porque ela está fazendo mais com menos. Né? E a gente percebe que a Federação das Indústrias tem também uma parcela muito grande, né, nesse cuidado também da competitividade com as empresas, porque a Federação ela tem muitos dados, né, informações do que vem de fora também e que pode repassar aqui para Santa Catarina. Isso, tem muita coisa que a gente pode desenvolver no Brasil, no Estado, novas tecnologias, a gente tem que olhar para os setores exportadores de futuro. Então, tem a ver com biotecnologia, produtos de saúde, né? A gente passou por um problema sério na pandemia, né? Tendo que trazer muito insumo, muita coisa de fora, porque não produzir aqui, né? Até motores para os hospitais. Exato. Então, tem a questão a gente fala muito da neoindustrialização, então atrair produtos importantes que são portadores de futuro, que a gente fala, e que podem reinventar a nossa indústria, né? Por que não? Pela tua experiência também, você acha que é possível enfrentar, por exemplo, um rolo compressor como é a China, porque eles têm uma mão de obra muito barata e tal? Há como técnicas para ser mais competitivo? A gente tem que apostar muito no valor agregado, né? Em alto valor agregado. Lá tem muito produto de alta produção, muita produção e muitas vezes não tem a qualidade esperada. Né? Já evoluíram muito nisso, né? Mas o Estado pode investir em novas tecnologias, biotecnologia, a gente tem muito potencial para isso, na área da saúde, novos equipamentos, investir em tecnologia para o processo produtivo. Né? A gente fala também de um setor que é um portador de muito futuro para o Estado, que é a economia do mar. A economia do mar, ou se você analisar hoje na economia do mar, olhando para a indústria, Santa Catarina é o maior produtor de embarcações do país. Olha só. Nós somos responsáveis por 70% da produção de barcos no país, barcos de lazer. Então, lanchas de náuticas, né? Pesqueiro também. E se tu olhar para a economia do mar, tu tem os prestadores de serviços dessa cadeia produtiva, da indústria. Os próprios marinheiros hoje são MEIs, eles são MEIs hoje, são microempreendedores individuais. Se tu olhar para frente da cadeia produtiva, tem as marinas, né? Tá vindo aí a Marina de Florianópolis, tem a Marina Itajaí. Isso gera muito emprego, muita renda. Tem os restaurantes que recebem as embarcações, tem o turismo náutico, que a gente pouco explora no estado, dá para explorar muito mais. O transporte marítimo. Fora, se você considerar, por exemplo, a maricultura dentro dessa economia do mar, você tem a piscicultura, você tem a ostra. Então, tem um olhar muito forte também do SEBRAE para essa economia do mar. Tem um potencial muito forte de trabalhar olhando para a cadeia de valor, trabalhar a indústria, o comércio e os serviços também. E na tua visão, tem algum setor aqui em Santa Catarina que se destaca justamente por ser bem competitivo? A moda é um segmento competitivo que precisa melhorar o desempenho, mas é um dos setores. Tanto é que hoje é o maior polo de moda do Brasil é Santa Catarina. Santa Catarina. Nós temos grandes players aqui, grandes indústrias também, né? Malve, Marisol, a própria Renner, que não está sediada aqui, mas ela tem grande parte dos seus fornecedores aqui no estado. Né? A gente tem no Vale ali um polo de moda íntima, de moda praia, moda infantil.
Então, é um setor que tem muitas empresas, muitos pequenos negócios e tem feito o dever de casa, né? Tanto que a gente vai está trazendo o polo de referência de moda do Sebrae, do sistema Sebrae para cá. Que legal. Então, a gente está sentindo aqui que tem vários pontos para melhorar, ou seja, isso significa oportunidade também de crescimento para outros empreendedores que também querem entrar nesse mercado, né? Exatamente. Então, o objetivo do Sebrae, Alexandre, é justamente esse, identificar quais são os principais setores estratégicos do Estado, e aí passa por moda, metal mecânico no norte do Estado é muito forte, perdeu competitividade ao longo dos anos, a gente precisa resgatar. O setor moveleiro, a gente ainda é o maior exportador de móveis do país na região da Serra, ali no São Bento do Sul, a região de Campo Alegre, Rio Negrinho, e a gente está com um trabalho lá. A gente já vem com um projeto setorial muito forte e a ideia agora a gente está fazendo um trabalho de foresighting, que é identificar quais são as tendências nos próximos 5 anos para o setor moveleiro, por exemplo, no Brasil. E aí fazer um trabalho para que essas empresas se apropriem e se aproveitem dessas tendências para que tenham mais competitividade, como a gente vem falando. Que legal. Então, olha, se você está gostando desse bate-papo, não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente vai mostrar como é que você pode participar dessa gerência de competitividade, quer dizer, você ter as informações dessa gerência exclusiva de competitividade. Não sai daí que a gente volta já já. Nosso Empreenda Santa Catarina, hoje falando de competitividade. Se você está querendo ser mais competitivo, então você tem que prestar atenção nesse programa, que aliás está recebendo aqui o gerente de competitividade do Sebrae Santa Catarina, Roberto Tavares. Roberto, a gente já falou bastante, né, sobre a moda, a indústria da moda como polo, que é um dos setores que mais vem crescendo e também bastante competitivo. Outros setores estão precisando ser mais competitivos também, mas o Sebrae dá sempre as ferramentas necessárias para que as empresas, se elas acham que não estão competitivas, elas tenham essa possibilidade, né? Exatamente. Como eu falei, ele é um trabalho em grupamento de empresas, então normalmente a gente faz uma parceria com um sindicato da moda, um sindicato moveleiro ou uma associação empresarial. Então normalmente a gente tem um parceiro nessa jornada de atendimento do grupo de empresas e faz, como eu falei, uma avaliação primeiro para identificar quais são as oportunidades ali daquele grupo. E traça um plano de ação de médio e longo prazo, e aí entram as ações necessárias para melhorar a performance desse grupo. Então, entra lá desde consultoria em finanças, consultoria em marketing digital, oficinas coletivas, né, com as empresas que têm problemas comuns. Consultoria tecnológica é muito forte, o nosso Sebrae Tech, você já deve ter ouvido falar. Sim, tivemos um programa também sobre isso. Então, então o que a gente faz? A gente estrutura um plano de ação com várias ações. Então, consultorias em gestão, consultorias tecnológicas com o nosso Sebrae Tech, onde você consegue melhorar processo produtivo, design de embalagem, todas essas questões que eu falei para melhorar a produtividade na indústria, a gente faz via consultoria tecnológica. Certo. Né? Aquela questão de melhorar a questão genética para o produtor rural, a gente fez via Sebrae Tech. Olha só. Então, essas soluções, a gente monta um plano, a gente costuma dizer que é um tripé em melhoria da gestão, melhoria da produção, produtividade ou tecnologia e mercado. Então, é um tripé bem importante. Focando já direto no mercado. Acesso ao mercado. Então, a gente faz o dever de casa com as empresas para que elas estejam aptas a buscar novos mercados para daí melhorar o seu indicador de faturamento, de melhorar lucro, né? Você estava contando que as empresas elas são agrupadas, né? Isso. Quantos empresários, quantos empreendedores geralmente tem numa turma dessa? Varia, tá? Em média, 20 a 30 empresas num projeto setorial. Certo. Então, um projeto moveleiro, lá que eu falei de Rio Negrinho, São Bento do Sul e Campo Alegre, em média são 25 empresas que a gente atenda, vinculado a um sindicato local, que vem fazendo seu dever de casa ao longo do tempo. Então, agora, por exemplo, eles vão participar da Móvel Brasil numa exposição conjunta de pequenos negócios. Então, a gente otimiza os espaços numa feira, coloca as pequenas empresas no mesmo espaço em que o Sebrae está apoiando e ajuda nas vendas. Né? Então, a gente participa de feiras nacionais, feiras estaduais. Até as missões internacionais a gente quer capitanear, para que as missões internacionais a gente leve empresas que já estejam mais aptas ao mercado internacional. Então, tornar elas competitivas, olhando sempre
para a competitividade global e quando elas estiverem prontas, aí sim levar para uma feira internacional. Entendi. Já tem alguma feira, por exemplo, a gente está mapeando, a gente está reestruturando a questão das missões internacionais. Sim. Né? Nas feiras nacionais, cada setor está se estruturando e definindo as feiras. Né? A gente teve na SC Gourmet, na semana passada, a gente tinha mais de 50 produtores, 16 produtores de cachaça, a gente tinha produtores de cerveja, produtores de queijo, produtores de mel. Então, foram mais de 50 produtores rurais, por exemplo, indústria, que participaram da SC Gourmet, que foi lá em Blumenau, com um resultado fantástico lá de vendas. A gente está pegando os relatórios, depois vai divulgar aí os resultados de aumento de vendas deles. Poxa, que bacana. E aqui o agro é muito forte também em Santa Catarina, né? O agronegócio é muito forte, principalmente no meio oeste do estado, onde a gente tem grandes empresas que puxam toda uma cadeia produtiva. Né? Como eu falei, a gente tem a parceira, a cooperativa Aurora. Sim. São mais de 25 anos de projetos que a gente tem com a Aurora, onde a gente já capacitou mais de 50 mil produtores rurais que fazem o dever de casa também, melhora a qualidade do que está sendo feito, melhora o processo de produção, né? E também muitas vezes tem problemas financeiros, né? Precisa ter um mínimo de controle financeiro para que a propriedade rural se torne mais efetiva e mais competitiva. E o que fica bastante claro aqui para a gente, quando a gente vê todas essas entrevistas, as pessoas todas, os gerentes, né, os consultores do Sebrae, a gente percebe que, além de vocês entregarem muita consultoria para que as empresas melhorem, né, os seus desempenhos, mas vocês conseguem automaticamente também monitorar o que acontece no empreendedorismo em todo o estado, né? Exatamente. E isso dá essa autoridade para vocês mostrarem o que realmente pode dar certo e o que não pode. O importante da gerência de competitividade é que o nosso olhar é muito forte na performance das empresas. Então, a gente vai ter indicadores no início, sempre quando a gente inicia um projeto, a gente chama de pesquisa T0. Então, a gente pega os indicadores, como estão os indicadores agora, e ao longo da aplicação do projeto, a gente vai medindo as empresas para ver se elas estão performando e aumentando a competitividade. E aí, cada projeto desse tem um indicador pré-definido. Então, aqui o grupo moveleiro, por exemplo, quer aumentar a produtividade em 15%. Então, a gente vai monitorando se as ações que a gente está fazendo não estão surtindo efeito lá no indicador da empresa, a gente precisa retroalimentar, rever as ações e posicionar as ações que estão sendo feitas ali para poder as empresas performarem. Então, principalmente nos projetos setoriais, a gente tem o controle do que está sendo feito e o investimento que o Sebrae está fazendo também, olhando para os resultados nos pequenos negócios atendidos. Agora, por esses indicadores que vocês têm lá no final das consultorias, aliás, a consultoria demora quanto tempo mais ou menos? Depende também? Vai variar de acordo com cada projeto setorial. Tem projeto que dura 1 ano, em média 2 anos de aplicação nesse mesmo grupo de empresas. Então... Agora, quando vocês entregam esses indicadores, o empresário ele vai ter esses indicadores junto com ele, né? Para ele ver onde é que ele está indo mal, onde é que ele está indo bem e tal. E esses indicadores, eles acabam usando também, claro, como uma ferramenta para eles buscarem outros projetos, outras soluções do próprio Sebrae. Exatamente. A gente vai ter os indicadores por empresa. Então, cada empresário vai receber uma devolutiva do diagnóstico e do desempenho dele ao longo do tempo. Sim. Ele não vai ter, logicamente, que é uma questão de cada empresa, mas ele tem a média do grupo. Então, ele vai poder se comparar também com a média do grupo, e ele vai ver que ele pode melhorar o desempenho em algum indicador e em alguma área específica. E aí ele pode buscar, não tendo a solução específica no projeto, ele pode buscar os outros atendimentos do Sebrae nas nossas agências. Né? E nessas consultorias existe um valor ou o Sebrae subsidia tudo? Não, normalmente os nossos projetos setoriais, a gente normalmente tem um parceiro que representa o setor, as empresas também apoiam com uma parte da contrapartida, o Sebrae investe 50% desse plano do projeto. E aí os outros 50% normalmente é uma composição com um sindicato, com uma associação empresarial e as próprias empresas do grupo pagando um pouco. Perfeito. Para poder implementar o projeto. Agora, os empreendedores, então, que estão olhando agora esse bate-papo aqui, eles dizem, poxa, eu preciso dessa gerência, preciso dessa consultoria. Como é que eles fazem para entrar em contato? Primeiramente, eles têm que estar organizados num grupo setorial, como eu falei. Certo. Então, tem que estar ligado a algum sindicato ou uma associação empresarial.
Se não estão, procurem um Sebrae, uma agência do Sebrae, para a gente tentar organizar um grupo, né? E que tenha sentido o Sebrae fazer esse investimento com pelo menos um mínimo aí de 15 empresas, para a gente poder viabilizar as contrapartidas, organizar esse atendimento coletivo e, logicamente, lá na frente, colher bons frutos aí com a melhoria da performance deles. Então, o primeiro ponto mesmo, o primeiro passo é justamente procurar uma agência do Sebrae mais próxima, né? Para já tirar todas as dúvidas e aí o Sebrae, claro, vai indicar a melhor solução. Exatamente. Né? Que legal. Roberto, quero te agradecer por você ter compartilhado aqui tanta informação com a gente e muito boa sorte aí na gerência de competitividade do Sebrae. Grande abraço, então. Um abraço para vocês. Valeu, obrigadão. A você que nos acompanhou até agora também, muito obrigado. E a gente volta no próximo Empreenda Santa Catarina.